Seguinte, galera, hoje está um pouco mais escuro porque eu estou gravando à noite e eu não tenho a luz externa, só tenho a luz da minha lâmpada aqui e da minha lâmpada de teto, ok? Vai estar um pouco mais escuro, mas relevem. Seguinte, eu estava jogando Elden Ring, já tinha matado o Radan com sorte e fui matar o Bale para poder desinstalar o jogo de vez e focar em outras coisas da minha vida. E eu tava morrendo bastante e decidi colocar um podcast para ouvir. Coloquei um episódio do Inteligência Limitada sobre comédia, sobre humor. E os integrantes do episódio eram Fábio Rabin, Nil Agra, Santinelli, o próprio Vilela, e tinha o seu Creyson e tinha mais um cara que eu não lembro o nome dele agora, tá? E algumas coisas me pegaram bastante ali. Principalmente em relação ao Nil Agra e ao Santinelli. O Nil Agra eu quero falar sobre ele rapidamente, mas eu vou dar mais um foco para o Santinelli, porque eu acho que ele retrata muito do que a gente vê hoje em dia em diversas pessoas de esquerda, pessoas socialistas. O Nil Agra, ele entendeu o problema de você regular em algum grau a liberdade de expressão, mesmo para o humor, mesmo para a arte. Que é o seguinte, quem é que julga? Se a lei é meio subjetiva, é meio relativa, vai depender da interpretação de um juiz. Então pode ser que hoje esteja no poder algum juiz que vai achar que o meu lado está certo. E amanhã pode ser que ele ache, um outro juiz ache que meu lado está errado. Você está dando poder demais para o Estado, para os legisladores, para os julgadores, etc, etc. Por outro lado, inclusive isso aí é o que os libertários defendem, tá? Óbvio, baseado na propriedade privada, mas tudo bem. Aí a gente tem um lado oposto, que é o lado do Santinelli. E todo ponto é, o Léo deve ser condenado ou não? Ele deve ser julgado por essa lei ou não? O Estado deve ter o poder de regular o humor do cara ou não? E bom, eu senti nojo das opiniões e das tentativas de argumentação do Santinelli. Porque a argumentação dele retrata algumas características que a gente vê em diversos socialistas. Que é ressentimento, inveja, a transferência de responsabilidade, o ódio pelo sucesso, o ódio por conquistas. E veja, eu sei que tem muita gente que obteve sucesso nesse país, que obteve conquistas nesse país, sendo um lixo, sendo um excremento, porque o cara tá aliado às grandes corporações, ao governo, esse tipo de coisa. Mas tem a galera que realmente conquistou as coisas por mérito. Principalmente, eu acho que no mundo do humor, onde tem uma grande liberdade e tem baixa barreira de entrada, porque qualquer pessoa pode começar a fazer humor até pela internet, tá? E aí seus vídeos vão chegar para as pessoas, etc, etc. Tem muita gente que chega assim no humor como novidade e é disruptivo. E acaba chamando a atenção. O Caverna do Ogro é um exemplo disso, tá? O Abner Dantas e o outro rapaz lá, acabei esquecendo o nome dele. Mas enfim. Cara, o moleque, ele é cheio de ressentimento. Ele é cheio de ressentimento e relativismo jurídico. O cara é formado em direito. E aí você questiona ele sobre o que é que ele acha da lei. E ele diz, a lei não importa porque o Léo Lins provavelmente não vai ser condenado. Ele ganhou mais seguidores. E ele ainda vai ganhar mais dinheiro. Aí as pessoas questionam ele. Não, pô, mas é que certas piadas que tu faz também podem ser enquadradas na lei. Ele diz, eu sei que eu posso ser enquadrado nisso, mas eu quero mais que aconteça porque eu vou ganhar mais dinheiro se eu xingar os cristãos, ou se eu falar alguma coisa dos cristãos, esse tipo de coisa, ou de algum grupo, não necessariamente uma minoria, mas de algum grupo que poderia ser encaixado naquela lei ali, que aquela lei poderia defender, mas eu tô de boa, eu vou aceitar as consequências e seguir. Aí é a cabeça do ser humano, que é formado em direito, e ele não consegue entender a utilização da tecnologia de lei, do que é uma lei, porque a lei é uma tecnologia, certo? A gente acaba criando arranjos sociais baseando-se em leis. E aí, a minha pergunta que fica para um cara desse, ou para algum cara que concorda com um cara desse, é o seguinte: o que é lei para vocês? A lei precisa ser justa? Uma lei justa precisa ser respeitada? Uma lei injusta deve ser desrespeitada? Porque é o seguinte, de boa, se for para se a lei for proteger algum grupo que eu concordo que tem que ser protegido, tá de boa. Se a lei for proteger algum cara que tá criticando um grupo de poder, é de boa. Porque no final das contas, o que interessa não é a objetividade da lei, é a quem ela vai atacar e a quem ela vai defender.
Então, no caso dele, ele não consegue identificar sequer se a lei é justa ou não. Por quê? Se ele aponta que é de boa, mesmo o Léo Lins não ser condenado, mas essa lei ser utilizada para limitar o poder do cara, se isso é bom para ele, significa que ele acredita que a lei é justa, certo? A lei está correta e a lei é justa. Mas, ao mesmo tempo, a lei pode limitar a própria ação dele, a própria liberdade dele. E ele diz, nesse caso, se eu cair nessa lei aí, tá de boa, eu vou arcar com as consequências. Então, bom, ele vai desrespeitar uma lei que ele concorda que existe em um certo grau. Bom, de acordo com a lógica, se ele discorda da lei em alguns aspectos, mas concorda em outros, bom, ou a lei é justa e ele é injusto por desobedecer à lei, ou a lei é injusta e ele, por desobedecer à lei, está fazendo algo que é justo. Entende como existe uma diferença e como é importante a gente estudar sobre o que é lei, sobre de onde derivam-se essas regras, porque as consequências são absurdas. E aí ele próprio pode se prejudicar, mas dane-se. Porque, olha só, eu tô sendo punido porque eu fiz uma peça teatral, não literalmente, mas ele fez tipo uma cena onde ele, sei lá, batia com um taco de beisebol ou alguma coisa assim, numa coisa que era para representar o velho da van, certo? Ah, não tô sofrendo as consequências aí e tal, e tá de boa. E eu queria fazer um paralelo disso, que é paradoxal, com o pensamento do Zé Povinho brasileiro, que é o seguinte: o cara é um fudido, ele não tem nada na vida dele, mas ele consegue conquistar uma coisa com muito suor, que é a moto com o escapamento trocado. E é fazendo barulho o dia todo, de madrugada. Aí alguém diz que aquilo ali é chato, que é incômodo, que aquilo ali não é civilizado, e o cara fala: vocês têm inveja de mim, vocês têm inveja de mim, tá ligado? Ou então o cara que ele não consegue nem rebocar a casa dele, que deveria ser uma prioridade, mas o que é que ele faz? Comprar um carro. E aí a prioridade dele é colocar um som alto no carro para que os vizinhos dele escutem ele com um grave batendo e distorcendo o som. E aí quando alguém reclama, diz que aquilo ali tá incomodando ele, pô, você tem inveja do meu som, do meu carro, porque você não tem o som de carro. Ou o cara que ele, sei lá, anda com um pitbull do lado dele e ele acha que aquilo ali é um símbolo de status. E aí alguém diz, pô, velho, você tá andando com o pitbull aí, muitas vezes tá sem coleira, tá sem focinheira, pode prejudicar alguém, pode atacar alguém. Porque é uma coisa que ocorre, não, você tem inveja do meu cachorro. Uma coisa que a gente vê à torto e à direita. Tem gente que anda com o pitbull, tipo, sem coleira, sem focinheira, sem nada. Tipo assim, ah, mas o meu é adestrado, ficar de boa, confia em mim. Tudo ele acha que é inveja. E aí, paradoxalmente, existe o cara que ele realmente tem inveja, só que é inveja de conquistas de verdade. Porque geralmente, esse Zé Povinho aí, que é fudido e diz que as pessoas têm inveja dele, geralmente fala que pessoas que têm até mais consciência, que são pessoas moralmente mais elevadas, têm inveja dele, sendo que ele não tem porra nenhuma para as pessoas quererem ter inveja. Não tem, o cara não tem nada. É uma pessoa completamente fudida. Trabalha mal, não tem sucesso na vida, não realiza os sonhos, conquista coisas de pouquíssimo valor pessoal, sabe? Podem até ser coisas caras, mas assim, que não a engrandecem, que não lhes faz colocar em um patamar moral mais elevado. E em contrapartida, você tem o cara que transfere a responsabilidade de diversos problemas sociais para pessoas que conquistaram coisas de forma positiva. E aí, o exemplo que eu tô trazendo aqui hoje é o do Santinelli. Tem momentos, cara, que ele fala, não, mas eu não vou defender o cara que teve diversos privilégios na vida, um cara que já conquistou tudo, um cara de sucesso, como o Léo Lins. Esse cara eu não vou defender. Porra! Ou seja, o fato do cara ter conquistado sucesso, pra ele, não é virtuoso ao ponto dele merecer ser defendido de uma lei injusta. Que segundo ele mesmo, muitas vezes em aspectos parecidos, ele pode ser prejudicado, mas ele vai continuar fazendo. Porque ele sabe que não vai ser preso. Então, peraí, pô. Velho, como é que as pessoas conseguem ter tanto ressentimento? Como é que elas não podem ter responsabilidade de si próprios pelo próprio fracasso? Cara, só foque no seu trabalho. Melhore, se desenvolva. Mas como ele próprio diz, ele não é humorista. Ele é militante
e ele utiliza o humor para militar, o que é ainda mais fracassado, o que é pior ainda, o que é mais ridículo, o que é mais pueril. É mais importante para ele pegar a tentativa de fazer arte e transformar isso primeiro em militância. Quando deveria ser o contrário. A arte deveria ser tão boa, tão boa, tão boa, que mesmo que você milite através da sua arte, a sua arte ainda se sobressai. A sua arte é muito mais importante. Só que o que é que acontece muitas vezes? O cara, ele é um humorista de merda. E aí as piadas dele são muito ruins. Só que como é que ele consegue arrancar risada das pessoas? Não é através de boas piadas. É através de pessoas que se identificam com a ideologia ou com as ideias dele. Então o cara vai para o show e ele faz uma piada bosta. Uma piada de baixa inteligência. Só que ele, na piada dele tem inserido uma crítica ao Bolsonaro. Aí a galera aplaude. Eu sei porque eu já vi o Arthur Petri analisando um show dele uma vez. Que ele entra assim, sai chutando uma parada no palco, tentando parecer um bad boy ou alguma coisa assim, completamente estrogenado. Mas é sempre uma vibe de tipo, ó, critiquei o Bolsonaro no meio da minha piada, as pessoas ovacionam. Não porque a piada é boa, mas porque as pessoas se identificam ideologicamente com ele. As pessoas concordam com ideias que ele tem. E aí ele acha que ele é muito bom ou que ele é genial, quando na realidade, em questão de humor, ele é muito ruim. Do mesmo jeito que tem outras pessoas que fazem humor negro, ou humor com o Lula, ou humor com a esquerda, e são ruins, mas as pessoas se identificam com a piada, e elas gostam de se identificar com a piada, e não do humor por si só. Não por causa da resenha. É só porque o cara falou mal do Bolsonaro, ou o cara xingou o Bolsonaro, ou o cara xingou o Lula. Sabe? E fica com todo esse ressentimento, não porque o cara teve sucesso, então eu não vou defender esse cara. O cara teve privilégios, não vou defender esse cara. Mesmo sabendo que o cara tá certo no final das contas. E aí o cara mente pra si próprio e para o próprio público, fazendo parecer que o cara que tá certo está errado, simplesmente para poder continuar levantando a bandeirinha vermelha dele. A bandeirinha de eu sou contra o capitalismo, eu sou contra isso, sou contra aquilo. Uma coisa que eu já falei aqui. Há pessoas que são playboys, ou que vieram de baixo, mas se tornaram playboys, e hoje em dia se sustentam por causa de grandes corporações que têm poderes atrelados ao Estado. Vocês não são contra o sistema, vocês são um subproduto que faz com que o sistema permaneça subjugando as pessoas, principalmente os mais pobres. Vocês não estão lutando contra o sistema. Quando vocês dizem que o Bolsonaro é um merda, vocês não estão lutando contra o sistema, porque vocês só querem que outro filho da puta esteja no poder. Outra pessoa que vocês acham que pode controlar a vida das pessoas esteja no poder. E provavelmente, daqui a 4, 5, 6 anos, vai chegar um outro cara que vai lascar vocês. Porque é isso. A mentalidade do socialista é: vai chegar no poder alguém que vai pensar igual a mim, que vai defender os pobres, que vai acabar com a miséria, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo e tal. Só que não vai. Não vai. Eles não vão ser como vocês querem. Eles vão destruir vocês. Porque em algum momento vocês vão se tornar oposição. Quando a fome chega, qualquer socialista se torna oposição de um socialista que está no poder. E aí essa pessoa que vira oposição é visto como o direitista radical, o extremista, o cara da extrema direita. Inclusive o cara que é de esquerda. Ele acaba sendo visto assim, para que o cara que já é socialista e que está no poder se perpetue. Velho, se você é uma pessoa que você coloca mais culpa nas outras pessoas, mesmo que essas pessoas tenham tido alguns privilégios e sejam mais ricas e tenham sucesso, se você coloca a culpa do seu fracasso nisso, talvez você nunca prospere. Ou você nunca vai se sentir realmente realizado. Porque o seu trabalho na vida é só militar. Não seja só um militante. Realize coisas que te façam bem, independentemente da sua ideologia política. Independentemente de você defender um Lula, alguma coisa assim. Eu tenho um certo nojo de pessoas assim. Eu tenho um nojo de militante, gente que defende político, ou gente que ataca só um lado, achando que atacar só um lado é ok. Mas não. As pessoas se colocam em cima do muro. Eu tô fora dessa parada. Os libertários estão fora disso. Tem gente que me diz que eu sou isentão. Não. Se eu pudesse. Aliás, se eu pudesse, não. Eu conheço um cara que ele sempre me diz que, e eu não sei se eu concordo com ele, mas ele sempre me diz que o que seria bom seria usar o método Vlad Tepes com todos os políticos. Não sou eu que estou dizendo isso. É um cara que fala e eu ouvi ele falar, ok? Eu não vou citar quem é o cara, mas é um conhecido meu. Ele sempre diz isso, que todos deveriam ser empalados. Todos, sem exceção. Todos os políticos são cuzões.
Não sou eu que tô dizendo, tá bom? É um outro cara, tá bom? Ele gosta muito do que aconteceu com o Nicolau Ceausescu, ok? Não sejam socialistas. Não tenham a mentalidade da inveja. Não tenham a mentalidade de que fulano prosperou, por causa disso, outros que estão abaixo não vão conseguir prosperar. É sempre o nós contra eles. E aí o pior é que o cara cresceu na família evangélica e ele sente ressentimento por causa disso. Então a vibe do cara é bater nos evangélicos, provavelmente porque faltou atenção ou carinho em algum aspecto, ou o cara foi forçado a ir pra igreja. E aí foi forçado pra igreja, ficou puto da vida, e agora ele é o revoltado. Eu sou o antissistema, cara. Eu sou o brabo. Sou eu quem vai bater no sistema, nos cristãos. Como assim, cara? Você tá pegando a Bíblia e você tá indo pra igreja? Eu fui cristão minha vida toda. Eu fui criado na igreja. Eu fui criado na igreja. E hoje em dia eu sou agnóstico. Pra mim não faz diferença. Eu não sei se Deus existe ou não. Mas eu entendo a importância da religião na vida das pessoas. Eu entendo a importância da fé na vida das pessoas. Eu entendo que as religiões pregam coisas muito boas, inclusive várias religiões pregam coisas muito boas, o cristianismo principalmente. Agora, se pessoas utilizam o discurso cristão de forma equívoca, indo contra a própria palavra, contra o que está escrito na Bíblia, ou contra o que a Igreja Católica prega, ou alguma coisa assim, bom, essas pessoas estão erradas. E não a religião, e não a fé está errada. Tudo isso brota de um ressentimento. Tanto que ele fala, não, eu vou continuar batendo em cristão porque esses caras são quem estão no poder. Então não importa a lei. Não importa a justiça. O que importa é a quem ela atende. É ridículo isso. É pueril, é pobre intelectualmente. Isso vindo de um cara que foi formado em direito. Meu Deus do céu. Quando eu tava no segundo período da faculdade, uma professora chegou pra mim e falou, cara, sai da faculdade de administração e vai fazer direito. E eu fiz administração por fazer. Foda-se o meu curso. Mas ainda bem que eu não fiz direito, bicho. Ainda bem que eu não fiz direito. Ainda bem que eu fui, porra, ler, fui estudar coisas que eu achava que eram importantes por mim mesmo. Pra não sair idiotizado. Não que toda pessoa que faz direito saia idiotizado. Mas o cara, ele é doutrinado a ser uma espécie de legalista completamente irracional. E o pior de tudo, é que no caso dele, nenhum legalista ele é. Porque ele chega e diz, não, porque aí tem lei que eu vou desrespeitar. Porra, eu vou desrespeitar a lei. Se você desrespeita, novamente, se você desrespeita uma lei que você acha que é justa, você é injusto. E se você desrespeita uma lei que você acha que é injusta, você é justo. Mas aí, se você concorda que ela é injusta, e ela seja extirpada, seja contra ela ao menos. Faça mais ou menos como o Neil Agra tá falando, ó, essa lei aqui tá errada, tem subjetividade demais aqui, pode ser interpretada de várias maneiras. Mas não, é tudo um... Não sei, velho. Não sei. Eu odeio playboy que faz parte do sistema, que ganha grana com o sistema, que sobrevive do sistema, que é alimentado e que retroalimenta o sistema, sendo militante e fazendo com que pessoas que não ganhem nada, inclusive pessoas que estão se fudendo na base da pirâmide, continuem alimentando e acreditando numa espécie de sistema. Continuem acreditando que vai mudar se o Lula chegar ao poder. A gente tem essa merda aí acontecendo. E a gente tem vermes alimentando esse lixo. Esse excremento, esse bolo. Tem a bola de neve e tem a bola de merda, de excremento. Ó, militante, principalmente socialista, é uma espécie de besouro rola bosta. Só que ele vai rolando e aquela merda vai aumentando e vai fedendo, sabe? E se torna... causa uma ojeriza social. Nossa, eu vou finalizar aqui. Valeu.